Hello, pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Thaís, do Instituto Americano de Ensino. Vou dar algumas dicas sobre como falar de férias de verão. Então, talking about summer vacation. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos começar vendo alguns exemplos de frases falando coisas que normalmente fazemos no verão ou nas férias e o que gostamos de fazer também, ok? Então, vamos lá. In the summer, I go to the beach with my family. I eat ice cream and play with my friends. Ok? Então, aqui, ó. Frase de coisas que eu faço no verão. No verão, eu vou pra praia com a minha família. Eu tomo sorvete e brinco com os meus amigos. Ok? Outra frase de exemplo. I usually go to my aunt's house. Eu normalmente vou para casa da minha tia. Ok, pessoal? Para lembrar vocês que vocês podem usar advérbios de frequência. Falar o que normalmente vocês fazem, que é o usually, ou sempre, always, ou até mesmo o que vocês nunca fazem no verão. I never, tchanana, tchanana, tchanana. Ok? Então, uma dica aí que vocês podem usar os advérbios de frequência. E quando nós formos falar o que gostamos de fazer, lembrar que o like normalmente vem com o verbo no ing. Então, I like relaxing on my vacation. Então, aqui, ó, por causa do like, esse outro verbo aqui tem que vir no ing, ok? Então, por exemplo, se fosse outro verbo, play, por exemplo. I like playing games on my vacation, ok? Então, não se esquecer disso. Nessa frase aqui eu tô falando que eu gosto de relaxar nas minhas férias. I like relaxing on my vacation, ok? Nas negativas, para dizer coisas que não fazemos ou que não gostamos de fazer, nós vamos usar o don't. In my summer vacation, I don't do homework. Nas minhas férias de verão, eu não faço lição de casa. Para falar de coisas que você não gosta de fazer, também vamos usar o don't. I don't like, né? Eu não gosto. I don't like running in the summer. Eu não gosto de correr no verão. Só que lembrando, mais uma vez, que por causa do like, o próximo verbo tem que vir com ing. É uma regra, ok, pessoal? Vamos continuar? Se eu for falar de outra pessoa no singular, ou seja, quando usamos he, she, it, ou quando usamos my sister, my brother, my friend, João, quando a gente começa a frase, por exemplo, só com o nome de alguém. É como se fosse outra pessoa no singular. Nós temos que deixar o verbo diferente, nós temos que mudar o verbo nas frases afirmativas. Mas lembrem-se, pessoal, que é somente nas frases afirmativas que o verbo muda, ok? Nesse caso aqui, eu estou usando o verbo work, eu coloquei S. My sister works in the summer. Ok, pessoal? Então, lembrando que nós temos as regras de quando usamos a terceira pessoa do singular nas frases afirmativas. Na maioria dos verbos, nós vamos adicionar S. Daí, nós temos os verbos que terminam com S, SS, CH, SH, X. Esses vocês vão adicionar ES. E tem os verbos que terminam com Y e a letra anterior é uma consoante. Nesse, vocês têm que tirar o Y e adicionar IES. Ok? Então, não se esquecer dessas regras. Tomar cuidado para verificar como que fica o verbo naquela frase se você estiver falando sobre outra pessoa no singular. Ok? Mas, se você for fazer uma frase na negativa, já não tem mais essa regra do S, ES, ok? Por exemplo, aqui, ó. She doesn't travel in the summer. Travel tá normal, na forma base dele, ok? A única diferença aqui é que em vez de usar o don't, eu uso o doesn't. Então, o don't para I, para falar quando você fala sobre você. I, you, você, we, they, nós e eles. E quando for he, she, it, usar o doesn't, ok? Então, she doesn't travel in the summer. Isso significa que você só vai modificar o verbo na terceira pessoa do singular nas frases afirmativas, ok? Nas frases negativas é só adicionar o doesn't. Ok, pessoal? Então, vamos relembrar. Então, aqui são algumas frases de exemplo de como eu posso falar de coisas que eu faço no verão, nas férias, ou que eu gosto de fazer. Lembrar que o like tem que vir com o verbo no ing. Frases negativas, nós vamos usar don't ou doesn't, ok? Se for falar sobre você, você vai falar I don't.
de outra pessoa, he, she, my sister, my father, my friend, doesn't. Na terceira pessoa do singular, quando você estiver falando de outra pessoa, no singular, os verbos nas frases afirmativas, eles ficam diferentes. Por exemplo, work vira works, like vira likes, have vira has, go vira goes, ok? E na negativa, vocês vão adicionar o doesn't e um verbo na forma normal, ok? Pessoal, uma dica para vocês estudarem. Não se esqueçam de anotar os exemplos, mas já usem essas frases para falar sobre vocês ou sobre alguém. Então, mudar um verbo, mudar um complemento, mudar alguma coisinha, assim vocês já vão praticando essas dicas que eu estou dando. Então, usar os próprios exemplos aqui do vídeo para já tentar fazer algumas frases sobre vocês, assim vocês já vão praticando, ok? Vamos continuar. Agora vamos falar do will. Tem que tomar cuidado com o will. Will somente é usado para falar de futuro. Então, por exemplo, I will dance tomorrow. Eu vou dançar amanhã, ok? Quando estamos falando de coisas que fazemos nas férias, ou seja, uma coisa regular, nós vamos usar o present simple. Não tem nada a ver com o will, ok? Então, por exemplo, I get up and take a shower, I do my homework and then watch Netflix. Vocês podem ver aqui que nenhuma dessas frases eu coloquei o will. O que pode acontecer de pensarmos que temos que usar o will é porque eu posso pensar em português assim, eu acordo e vou tomar banho. Esse vou, dependendo de onde você pesquise, pode ser que saia como will, porque o will, ele é, se você traduzir mais ou menos para o português, ele parece um vou. Apesar de que é difícil traduzir algumas frases em inglês, né? Principalmente o will não tem nada muito similar ao will no português. Mas se você colocar no Google Tradutor, talvez apareça como vou. Mas esse eu acordo e vou tomar banho, no present simple não existe o vou para fazer uma atividade. Tipo, vou tomar banho não existe. Não existe essa combinação do verbo ir com o tomar banho. O verbo ir, que seria o go, ele só se encaixa com lugares e alguns esportes. Então, por exemplo, go to bed é ir para a cama. Go to school, ir para a escola. Go to my friend's house, ir para a casa do meu amigo. Daí ficaria certo aqui usar o go junto com essas palavras. Mas se você só for falar tomar banho, ou aqui, por exemplo, eu faço minha lição de casa e vou assistir Netflix, não tem esse vou com assistir. É só eu assisto Netflix. Eu faço minha lição de casa e então assisto Netflix. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse vou que a gente pensa quando a gente faz as frases na cabeça em português não existe no inglês, ok? Então, a dica que eu dou é o verbo ir, que no inglês é o go, você só vai usar quando vocês forem para algum lugar ou com alguns esportes. Por exemplo, go swimming, dá para fazer, né? Go swimming é ir nadar. Mas na maioria das vezes não tem esse vou. Então, a dica que eu dou é já pensar direto no verbo. Então, eu acordo e tomo banho. Já pensar assim a frase, para você fazer certinho em inglês. I get up and take a shower. Eu faço minha lição de casa e assisto Netflix. E então, assisto Netflix. I do my homework and then I watch Netflix, ok? Então, pessoal, lembrar que o will não se encaixa. E também o verbo go, de ir, nem sempre também vai encaixar nas frases que estamos fazendo. Na maioria das vezes, você já coloca o verbo de ação direto, ok? Então é isso, pessoal. Vejo vocês em um próximo vídeo e bons estudos. Bye, bye!